Olá, como vai? Vamos começar mais uma aula do CONARAD, segunda edição. Eu sou o Fernando Porala, doutor em medicina pela Universidade de Saarland, na Alemanha, e com aproximadamente 30 anos dedicado à radiologia e o diagnóstico por imagem. Atualmente eu sou o diretor de serviços médicos para a Abraco na América Latina, esse é o meu disclosure, e estou aqui junto com a Evelyn Escobar. Eu sou a Evelyn Escobar, trabalho na Abraco Imaging do Brasil, sou biomédica e coordenadora de aplicação para ressonância e tomografia. E nós vamos falar aqui hoje para vocês sobre meios de contraste à base de gadolínio, uma atualização. Eu vou fazer uma breve introdução sobre os meios de contrastes à base de gadolínio. O primeiro meio de contraste à base de gadolínio ele foi lançado em 1988, o gadolínio DTPA. Nesses últimos 30 anos, houve um avanço muito grande desses meios de contrastes e há diferentes tipos de meios de contrastes à base de gadolínio. O software dos equipamentos de ressonância magnética, eles estão tão avançados que é possível fazer alguns exames sem a utilização dos meios de contrastes à base de gadolínio. Por exemplo, são as angiorressonâncias arteriais e venosas. Além disso, também é possível fazer uma avaliação da anatomia da região de interesse sem a necessidade do uso do meio de contraste. Mas para alguns exames, o uso do meio de contraste à base de gadolínio é essencial e extremamente importante, principalmente para a detecção de tumores, onde os padrões de captação do meio de contraste à base de gadolínio são diferentes, o que permite, por exemplo, diferenciar seus diversos tipos, delimitar as bordas e separar a lesão do edema circunjacente. Na ressonância cardíaca, por exemplo, o meio de contraste é muito importante para a avaliação da perfusão, da viabilidade miocárdica, de regiões infartadas através das características de distribuição do meio de contraste à base de gadolínio nos tecidos. Bom, quem decide quem vai utilizar o meio de contraste à base de gadolínio? Cada clínica, cada hospital tem a sua prática. Normalmente, o pedido médico ele já vem com a solicitação para a utilização do meio de contraste à base de gadolínio, ou durante o exame, o médico radiologista, o biomédico, o técnico ou tecnólogo de radiologia irão decidir se há realmente a necessidade do uso do meio de contraste. Após realizar as imagens pré-contraste, a equipe de enfermagem irá entrar na sala para fazer a administração do meio de contraste à base de gadolínio através de um acesso venoso que normalmente está localizado no braço ou na mão do paciente. Essa injeção ela pode ser realizada tanto manualmente, através de uma seringa, ou através da injetora automática de meio de contraste, que nós conhecemos como bomba injetora. Após a injeção do meio de contraste, é muito importante realizar uma injeção de soro fisiológico, um flush de soro fisiológico. Esse flush ele reduz o risco de flebite, que são reações locais na região da punção do paciente, como ardência, vermelhidão, entre outros. O gadolínio tem o número 64 na tabela periódica dos elementos. Ele é um lantanídeo, conhecido como terras raras, e ele tem a propriedade, como ferro, como manganês, a propriedade ferromagnética ou paramagnética. E com a presença do gadolínio, então agora, no contraste sendo injetado no corpo, ele vai então alterar o tempo de T1 nos exames de ressonância magnética, agindo sobre os núcleos atômicos de todos os componentes atômicos do corpo humano. O gadolínio ele é encontrado na natureza e ele é de difícil extração da rocha que o contém. Ele tem uma cor branca prateada e a sua principal função, sua principal característica é o fato dele ser paramagnético. Ele não é só utilizado como meio de contraste, mas ele também tem aplicação em micro-ondas, televisões, entre outros componentes. Uma das características do meio de contraste à base de gadolínio é a suscetibilidade magnética, ou seja, é a capacidade dessa substância se tornar mais ou menos magnetizada sob a influência de um forte campo magnético externo. Outro efeito desejado e que eu considero mais importante do meio de contraste à base de gadolínio é a redução do tempo de relaxamento T1. O gadolínio ele vai realizar o encurtamento T1, que resulta em um sinal hiperintenso nas imagens ponderadas em T1, como a gente pode verificar no próximo slide.
A imagem à sua esquerda é uma imagem de ressonância magnética do cérebro sem a utilização do meio de contraste à base de gadolínio. Podemos observar que no tumor o tempo de relaxamento T1 é maior do que 1000 milissegundos. E após a injeção do meio de contraste, na imagem à nossa direita, podemos verificar que há um encurtamento desse tempo de T1, ou seja, esse tempo ele cai para cerca de 100 milissegundos. Essa é a principal função do meio de contraste à base de gadolínio, encurtamento do tempo de relaxamento em T1. Aqui nesse slide você pode ver uma listagem com todos esses atores, todos esses meios de contrastes disponíveis no mercado mundial e no mercado brasileiro. No mercado brasileiro hoje, então, temos 8 meios de contraste à base de gadolínio disponíveis. 3 deles são macrocíclicos: Prohance da Bracco, Dotarém da Guerbet, Gadovist da Bayer. 3 lineares: Magnevist, Omniscan e Optimark, sendo eles de Bayer, General Electric e Guerbet. E 2 lineares que têm também características hepatoespecíficas: Multihance da Bracco e Primovist da Bayer, sendo que Primovist tem indicação apenas hepática e Multihance da Bracco tem indicação também para outros órgãos e tecidos. O gadolínio livre, ele é tóxico. Por isso, para reduzir essa toxicidade aguda do gadolínio, um quelato é criado. E, dessa forma, o gadolínio vai estar aprisionado, seja na molécula macrocíclica, seja na molécula linear, de uma forma que esse produto, então, não será tóxico para o corpo. Como o Dr. Porala disse anteriormente, existem 2 estruturas de quelatos, linear e macrocíclica. Qual que é a diferença entre essas duas? O quelato linear, ele é uma cadeia mais simples, onde o gadolínio ele se encontra mais exposto. E existe uma maior chance de dissociação desse gadolínio do seu quelato do que, por exemplo, do meio de contraste à base de gadolínio macrocíclico. Já o meio de contraste à base de gadolínio de quelato macrocíclico é um composto mais estável, ou seja, a chance de dissociação do gadolínio dessa cadeia é muito menor. E aqui temos expostas as moléculas dos 3 meios de contraste macrocíclicos disponíveis no Brasil e no mercado mundial. Aqui temos os 3 macrocíclicos: Prohance da Bracco, que é o gadoteridol, Gadovist da Bayer, que é o gadobutrol, e o gadolinium-dota da Guerbet Dotarém. Os meios de contrastes lineares são Magnevistan, ou gadopetentato de meglumina, que é o gadolinium-DTPA, produto Bayer, a gadodiamida, que é o Omniscan da General Electric, e a gadovercetamida, que é o Optimark da Guerbet. Outros 2 meios de contrastes lineares, que são chamados por alguns autores de lineares substituídos, têm, substituindo algum componente da cadeia molecular, um anel benzênico, que está presente apenas nesses 2 produtos lineares que vemos nesse slide. Um deles é o gadolinium-bopta, ou gadobenato de meglumina, que é o Multihance da Bracco. E o outro, o ácido gadoxético disódico, ou gadolinium-EOB-DTPA, que é o Primovist no Brasil. Em algumas geografias ele tem o nome de EOVist, que é o produto Bayer. A presença desse anel benzênico faz essas 2 moléculas ficarem muito mais estáveis no turbilhão sanguíneo e dessa forma permite um acoplamento temporário com proteínas plasmáticas e dessa forma esse meio de contraste terá uma excreção também hepática, diferente dos meios de contrastes anteriores que vimos nos outros slides, que tem uma excreção 100% aproximadamente por excreção renal. É importante saber que os meios de contraste, além da relaxatividade, que é talvez o ponto mais importante dos meios de contraste à base de gadolínio, eles têm as mesmas características dos outros meios de contraste que conhecemos, por exemplo, para tomografia computadorizada, que são características próprias, intrínsecas daquele produto final formulado, que é a osmolalidade ou a viscosidade. Importante saber que viscosidades diferentes permitirão que um meio de contraste possa, inadvertidamente, se menos viscoso, ser injetado mais rápido numa injeção manual. Portanto, por favor, muita atenção quando você usa meios de contrastes diferentes na sua clínica ou no seu ambiente hospitalar, porque você pode estar trabalhando com produtos de viscosidade diferentes e quando fazendo com a injeção manual, você pode, inadvertidamente,
injetar o meio de contraste de viscosidade menor, mais rápido, porque você estaria fazendo a mesma pressão com as mãos para injetar aquele meio de contraste que tinha uma viscosidade maior. Se você usa um injetor automático, uma bomba injetora, isso vai ser programado na sua máquina e a náusea ou o vômito, que pode ser uma coisa que acontece quando você injeta algo muito rápido dentro do corpo humano, no caso aqui o meio de contraste, mas a gente pode dar um exemplo, por exemplo, mais chulo, se você está num restaurante comendo alguma coisa. Eu e você comendo o mesmo prato, eu como rapidamente, em alguns minutos, e você come lentamente, 10, 15 minutos. A chance, então, de náusea, vômito, a sensação de empachamento é muito maior nesse exemplo para a pessoa que comeu rápido. A mesma coisa quando a gente estiver falando sobre a injeção de meios de contraste. A injeção mais lenta vai sempre diminuir o número de eventos adversos, seja qualquer produto, meio de contraste iodado, meio de contraste à base de gadolínio. Sabendo então, os meios de contraste poucos viscosos são aqueles mais fáceis de injetar. Por isso, atenção a ele. Os mais viscosos vão causar talvez uma dor no local da injeção, principalmente caso isso venha seguido de um extravasamento. Vamos falar agora um pouco sobre a eliminação do meio de contraste à base de gadolínio. Como falamos anteriormente, grande parte daqueles meios de contraste são eliminados via renal, ou seja, através da filtração glomerular. E qual que é a meia-vida desses meios de contrastes em geral? Pacientes com doença renal estágio 3, quando a gente encontra o clearance entre 31 e 60, a meia-vida do meio de contraste à base de gadolínio é de cerca de 5 a 6 horas. Já para pacientes com estágio 4 da doença renal, que o clearance encontra-se entre 15 e 30, a meia-vida desse meio de contraste sobe para 9 horas. E para pacientes estágio 5 não dialíticos de doença renal, a meia-vida sobe para 34 horas, ou seja, praticamente 70 horas para a eliminação desse meio de contraste. O que é mais importante na prática clínica é a gente saber qual é o meio de contraste que estamos utilizando no nosso serviço. E para isso é de extrema importância a gente saber qual que é o meio de contraste, o fabricante e principalmente ler a bula. Qual que é o uso on-label do meio de contraste à base de gadolínio de uma forma bem geral? O que é o uso on-label? É aquele uso que está descrito na bula. Então, o que nós encontramos nessas bulas são a contraindicação para pacientes com histórico de hipersensibilidade ao meio de contraste à base de gadolínio e seus componentes, que a solução é injetável de uso intravenoso, serve para estudo tanto do sistema nervoso central como de outras regiões do corpo, e também temos que visualizar na bula se o uso é adulto e pediátrico. Então é muito importante verificar qual que é a idade indicada em bula ou se o uso está escrito geral, tanto para pediatria quanto para pacientes adultos. O uso off-label é o uso que não está descrito na bula. Não quer dizer que seu uso seja proibido, porém você tem que se certificar com o médico radiologista ou o médico que se encontra na clínica se pode ser feita aquele tipo de utilização do meio de contraste à base de gadolínio. 2 exemplos, então, é o uso oral do meio de contraste à base de gadolínio e o uso intraarticular para a realização da artrografia. Nós vimos então que o meio de contraste à base de gadolínio ele pode ser linear e macrocíclico, de alta ou baixa viscosidade, de alta ou baixa osmolalidade, mas ele também pode ser categorizado por não específico, extracelular, e órgão específico. O meio de contraste à base de gadolínio não específico é aquele que compõe a maioria dos contrastes que a gente utiliza na nossa rotina na ressonância magnética. Ou seja, ele se distribui no espaço extracelular, intra e extravascular, independentemente do tecido de interesse. O seu padrão de impregnação obedece a essa distribuição dos vasos e capilares sanguíneos. Os meios de contrastes órgão específico ou hépato específico são aqueles meios de contrastes captados especificamente por células hepáticas, os hepatócitos. Esse meio de contraste ele é um marcador do tecido hepático normofuncional, ou seja, as lesões que captaram um contraste na fase hepatobiliar são aquelas onde persiste algum grau da arquitetura normal do parênquima hepatobiliar. Existem atualmente no mundo e no Brasil 2 meios de contrastes hepatobiliares. São eles o Primovist,
que é chamado EOVIST em algumas geografias. Ele possui uma excreção estimada de 50% via renal e 50% via biliar. E o outro meio de contraste é o multirense da Abraco, que também tem a função, além da hepatobiliar, a função do meio de contraste não específico, ou seja, para diagnóstico de lesões do corpo inteiro. A sua excreção é estimada de 95% via renal e 5% por via biliar. Além disso, podemos caracterizar o nosso meio de contraste à base de gadolínio pela sua concentração. Quando a gente lê a bula, a gente pode encontrar 3 concentrações diferentes. A concentração de 0,25 milimol, 0,5 milimol e 1 milimol. A maioria dos meios de contraste à base de gadolínio, eles são de 0,5 milimol. Mas é muito importante a gente observar qual que é a concentração para saber quanto vamos injetar de volume no nosso paciente. O correto, quando vamos utilizar o meio de contraste, é calcular o volume que será injetado por quilo de peso do nosso paciente. Temos que olhar na bula qual que é a indicação, qual que é a dose indicada. Normalmente, para um contraste de 0,5 milimol, a dose indicada em bula é de 0,2 ml por quilo, ou seja, um paciente de 50 quilos, iremos injetar 10 ml de meio de contraste à base de gadolínio. Normalmente, quem define o protocolo de injeção é a própria instituição. Então, a instituição define o quanto de contraste iremos injetar nos pacientes, independente da dose que está descrita na bula. Isso é muito incomum a gente encontrar aqui no Brasil. Então, a dose ela vai poder variar entre 0,1 e 0,4 ml por quilo. Sempre observe na instituição que você trabalha qual que é a dose recomendada pelo médico radiologista. Vamos falar agora um pouco sobre reações adversas do meio de contraste à base de gadolínio. Quando comparamos o meio de contraste à base de gadolínio e o meio de contraste iodado, o meio de contraste à base de gadolínio existe uma menor taxa de reações adversas. As reações adversas que mais encontramos no dia a dia são dor de cabeça, dor, ardência no local da injeção, tontura, parestesia, náuseas com ou sem vômitos. Essas são as principais queixas dos pacientes em geral após a administração do meio de contraste à base de gadolínio. Lembrando que a taxa é bem pequena, ela varia entre 3% e 5%. Um paciente que já recebeu o meio de contraste à base de gadolínio e apresentou alguma reação adversa, a chance dele ter uma nova reação adversa é 8 vezes maior. Normalmente, a segunda reação ela tende a ser mais grave que a primeira reação. E pessoas com problemas respiratórios como asma ou que apresentam outras alergias também têm o maior risco de desenvolver uma reação adversa ao meio de contraste. Não existe um protocolo pré-estabelecido de como lidar com pacientes com história de reações adversas anteriores. Temos que verificar a real necessidade do uso do meio de contraste e se existe um protocolo de pré-medicação da instituição com corticosteroides ou antihistamínicos. Aqui um ponto importante, Evelyn, é também que se o paciente já teve uma reação com um determinado meio de contraste, que ele saiba qual foi, o ideal é então, se existe a necessidade de usar novamente agora o meio de contraste, que seja um outro sal, que seja um outro composto à base de gadolínio e não aquele mesmo para o qual ele já apresentou uma reação anterior. Não existe nenhuma evidência na literatura que favoreça a utilização desses protocolos de pré-medicação como uma medida profilática. Algumas instituições irão utilizar e outras não. O manual sobre meios de contrastes do Colégio Americano de Radiologia, ele indica a pré-medicação como vocês podem ver na sua tela. Então, a droga prednisona para doses diferentes, pediátrico e adulto, e também a difenidramina, doses diferentes para uso pediátrico e adulto. Entretanto, a sua instituição vai decidir se ela vai seguir um determinado guideline ou não, mesmo porque essas diretrizes são muito controversas. E uma pergunta que eu recebo frequentemente é: Evelyn, o meio de contraste à base de gadolínio, ele pode ser injetado em pacientes grávidas?
Bom, os efeitos do meio de contraste à base de gadolínio no feto são desconhecidos ainda. Sabemos que o gadolínio ele pode atravessar a placenta e se acumular no líquido amniótico por um determinado tempo. Por esse motivo, temos que avaliar a real necessidade do uso do meio de contraste à base de gadolínio nesses pacientes específicos. A orientação do Colégio Brasileiro de Radiologia é que a injeção na gestação ela não é recomendada e ela deve ser evitada no primeiro trimestre. E após este período deve ser utilizado apenas em situações clínicas extremas e após o consentimento informado do paciente e do seu médico. Sempre que necessário, usar um meio de contraste à base de gadolínio numa paciente grávida dê preferência aos meios de contrastes macrocíclicos. E pacientes que estão amamentando? Sabemos que até 1% do meio de contraste injetado na paciente ele pode ser excretado no leite materno. E desse 1%, apenas 1% pode ser absorvido no trato gastrointestinal do bebê. É uma porcentagem muito baixa, por isso que cada instituição vai definir qual o melhor protocolo para injetar meio de contraste em pacientes que estão amamentando. Falando agora um pouquinho sobre extravasamento, a taxa de extravasamento para meios de contraste à base de gadolínio é muito baixa, principalmente quando comparado com meio de contraste iodado. Sabemos que o volume de meio de contraste à base de gadolínio é um volume bem menor, além do contraste ser muito menos viscoso e osmolar do que o meio de contraste iodado. Caso ocorra o extravasamento de meio de contraste à base de gadolínio no seu paciente, acreditamos que seja muito menos tóxico para a pele e para os tecidos subcutâneos, comparado com o meio de contraste iodado. Então, a probabilidade de lesões significantes decorrentes do extravasamento do meio de contraste à base de gadolínio é extremamente baixa. Com esse último slide, vamos terminar essa aula de hoje falando sobre as características físico-químicas de todos esses meios de contraste à base de gadolínios que temos disponíveis no mercado nacional. Temos na extrema esquerda da tabela 3 meios de contrastes lineares, Magnevistan, Omniscan e Optimark. No centro, os 3 macrocíclicos, Prohance, Gadovist e Dotarem. E na extrema direita da tabela, aqueles que podem ser utilizados como agentes hepatobiliares e, sendo um deles, o Multihance, que também funciona como os outros à esquerda, que tem função extracelular. O mais importante dessa tabela é repararmos as 3 últimas linhas, que mostra a relaxatividade, ou seja, o poder de fazer o encurtamento dos tempos em T1 e produzir melhor imagens nas técnicas de T1 que esses produtos fazem. E temos um exemplo de uma máquina de meio Tesla e as máquinas mais utilizadas atualmente para os exames com utilização de meio de contraste, que são as máquinas de 1,5 Tesla e 3 Tesla. E aí nós vamos observar qual é o meio de contraste que produz a relaxatividade, ou seja, a relaxação mais alta. E quanto mais alta a relaxação, melhor a qualidade final das imagens que vamos obter. Muito obrigado por ter assistido essa aula de meios de contraste à base de gadolínio, uma atualização. Agradecemos a sua atenção para essas aulas do Conarad segunda edição. Obrigada a todos.